Eleições 2026 chegando e as tensões políticas aumentam a cada instante. Direita versus esquerda, Lula versus Flávio. E a cada dia que passa surgem novas polêmicas envolvendo os dois candidatos. E a pergunta que fica é: quem governará o país a partir de 2027? Quem tem mais chance de ganhar? E principalmente, qual o principal fator determinante dessa que poderá ser a eleição mais disputada de toda a história recente da nossa república? Fala, tropa do canal Hora Certa, Mauro na área. E é o seguinte, as eleições estão se aproximando e já começaram as discussões nas redes sociais. As famílias já estão em tretas novamente. Me diz aí, você já brigou com alguém da sua família? Pode falar, conta aí no comentário. Eu sei que você tá tretado com alguém, mas afinal de contas, quem tem mais chance de ganhar essa eleição? Qual o principal indicador que nos mostra isso? Os acontecimentos recentes relacionados ao vazamento de áudio do Flávio podem impactar essa eleição? O que os dados nos mostram? Contaremos tudo o que você precisa saber nesse vídeo, mas antes de seguir, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, não custa nada, e ative o sininho para notificações de vídeos novos. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Estamos prestes a ter um grande evento, mas não, se você achou que era a Copa do Mundo, está muito enganado. Estou falando das eleições de 2026. Essas eleições prometem entrar para a história por vários motivos que vou elencar aqui. Mas antes, vamos falar dos protagonistas desse evento que, claro, você já os conhece, que são Lula e Flávio. Lula chega para essa eleição carregado por um rastro de corrupção que teve como marca em todos os seus governos anteriores. E a bola da vez é o caso do INSS, que ganhou repercussão nacional. Já Flávio vem para essa eleição tentando dar a volta por cima na derrota que a família sofreu em 2022. Porém, não será algo muito fácil também para Flávio, não. Até porque uma das bandeiras que a família Bolsonaro carrega é justamente não estar ligada a nenhum caso de corrupção. Porém, Flávio tem uma mancha na sua reputação, que foi o caso das rachadinhas, e por mais que não foi comprovado nada, essa sombra sem dúvida nenhuma aparecerá durante essas eleições. Bem como o caso mais recente agora sobre o áudio vazado de Flávio com Daniel Worcaro, o qual ele terá que convencer a opinião pública de que realmente não havia nada ilícito ali. Mas vamos para a primeira pergunta que todo mundo quer saber: quem é que tem mais chance de ganhar essa eleição? Para responder essa pergunta, vamos diretamente olhar para os dados. Na última pesquisa do Datafolha sobre o governo Lula, quando perguntado sobre se o governo foi ótimo ou bom, regular ou ruim e péssimo, esse foi o resultado. 30% avaliaram como ótimo ou bom, mas 39% avaliaram como ruim ou péssimo. Só para efeito de comparação, vamos usar como parâmetro a avaliação de ótimo ou bom das últimas pesquisas feitas dos últimos presidenciáveis antes de suas respectivas eleições desde Itamar Franco. Em setembro de 1994, Itamar tinha uma aprovação de 37%, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito. Em setembro de 1998, Fernando Henrique tinha 43%, quando se reelegeu. Já em outubro de 2002, ele tinha apenas 26%, quando Lula se elegeu. Em setembro de 2006, mesmo após o escândalo do Mensalão, Lula foi para a reeleição com 46% de aprovação. Já em setembro de 2010, ele tinha incríveis 77%, o qual conseguiu o incrível façanha de eleger Dilma Rousseff. Em outubro de 2014, Dilma chega para sua eleição com uma aprovação de 42% do eleitorado. Consegue se eleger, mas não chega ao fim do seu mandato, sofrendo aí o processo do impeachment. Temer assume a cadeira presidencial em agosto de 2018. Antes da eleição, a sua aprovação era a menor da história, com míseros 4%. Porém, ele não concorreu, tendo Jair Bolsonaro como o eleito presidente da República daquele ano. Em setembro de 2022, Bolsonaro chega para a eleição com uma modesta aprovação de 31% e perdeu a eleição para Lula, que agora tenta uma reeleição, porém ele chega com uma aprovação mais baixa ainda que a de seu rival, com apenas 30%. E por que esses dados é tão importante assim? Para que você possa entender o cenário brasileiro, como a população enxerga o governo e principalmente como a sociedade está dividida, vamos voltar no ano de 2022, quando Bolsonaro enfrenta Lula. O resultado daquela eleição foi esse daqui: Lula vence Bolsonaro
Bolsonaro por 50,9% a 49,1%. Uma diferença de 1,8% e apenas 2.139.645 pessoas. Parece pouco, mas quando você coloca uma lente a mais, o negócio fica ainda mais curto. Na verdade, a diferença é de 1.069.823 pessoas, que é exatamente a quantidade de pessoas necessárias que deveria trocar de votos para darem a vitória a Jair Bolsonaro, onde ele ganharia com a diferença de um voto praticamente. Você entendeu? Ou seja, precisava apenas da metade desse pouco mais de 2 milhões de pessoas e o resultado teria sido outro. Estamos falando de pouco mais de 1 milhão em um universo de mais de 155 milhões de eleitores. Isso representa menos de 0,5%. É muito pouco. Porém, naquela situação, Lula saiu na melhor. Mas vamos trazer para a realidade de hoje. Após 4 anos de governo Lula, eu te pergunto, o que mudou na vida dos brasileiros? E principalmente, qual o principal termômetro que faz a popularidade de um governo despencar? E aí eu já te respondo na lata: o bolso. A sensação de que tá tudo mais caro e que a inflação tem corroído seu poder de compra, isso sim é suficiente para uma verdadeira queda de popularidade. E adivinha aqui que foi a principal promessa de campanha de Lula? Picanha. E após 4 anos de governo, a economia está a sabor picanha. Prometeu carne, não entregou. Prometeu reduzir o preço do gás, não aconteceu. Prometeu reduzir preço de combustível, também não foi. Prometeu zerar a fila do INSS. Quando assumiu o governo, estava em 1 milhão. Hoje está em 3 milhões de pessoas na fila. Inflação alta, juros altos e a dívida pública subindo a passos largos. Estatais fechando no prejuízo. Várias empresas entrando como um pedido de recuperação judicial e muitos empresários dando saída fiscal do país, enquanto o governo aumenta um tributo por mês praticamente. E aí eu te pergunto, cadê a picanha? Então uma coisa eu afirmo, essa não será uma eleição definida pela popularidade do candidato, e sim decidida no índice de rejeição de cada um deles. E os números nos mostram isso. Olha, por exemplo, essa última pesquisa divulgada pelo Datafolha. E por que a rejeição é tão importante nesse cenário? Porque você pode até não saber em quem vai votar, mas definitivamente você sabe em quem não vai votar. Nessa hora, a rejeição não só fala mais alto, como funciona como um termômetro para saber como o eleitorado enxerga aquele candidato. Logo, quem tem menos rejeição, muito provavelmente levará essa eleição. Quem levará essa eleição, de fato, nós saberemos quando chegar a hora, porque o que temos até o momento são pesquisas de momento, e isso pode mudar a qualquer momento até o final do ano, a depender do que vier a ocorrer, tanto para um lado quanto para o outro. E é claro que quem está com a máquina na mão acaba tendo uma vantagem a mais, porque pode usá-la a seu favor. Então, em questão de 2 meses, a percepção por parte da população pode mudar, e isso poderá ser traduzido nas futuras pesquisas de popularidade que acontecerá daqui até final do ano. Mas é claro que a missão para eles não será fácil, não só para eles, mas também os outros candidatos. Porém, a gente sabe que a eleição está bem polarizada e o segundo turno muito provavelmente será disputado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Estaremos de olho em tudo o que acontecerá no cenário político esse ano. Qualquer notícia relevante, deixarei você a par de tudo. Mas para que isso aconteça, você precisa se inscrever no canal, né? Vamos lá, não custa nada, e já ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!